Graça e paz. Deus abençoe a todos. O profeta Isaías faz a seguinte afirmação. Ele nos revela a seguinte verdade acerca de Deus. Diz o texto: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É Deus falando através de Isaías. E no versículo 22 do capítulo 44, nós lemos o versículo 25 do 43, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta para mim, porque eu te remi, eu te resgatei, eu te perdoei. Graças a Deus pela sua palavra. Somente em Deus, somente num relacionamento com Deus, somente numa vida devota a Deus, somente numa vida disposta a pactuar com Deus, a estabelecer uma aliança, um vínculo de fé, de esperança, de vida. Não precisa ingressar numa ordem religiosa, não precisa se tornar sacerdote, não precisa se tornar um ministro do Evangelho. Um pacto com Deus, uma aliança com Deus é uma disposição de viver para Deus. A viver uma vida religiosa. Sim, uma vida. Qual o problema de ser religioso? Não precisa ter vergonha. Nós vemos com muita tristeza nos últimos anos o crescimento de um número muito grande de ministros do Evangelho, de pastores, de sacerdotes, fazendo afirmações ousadas, né, no palavreado retumbante, berrando aos quatro ventos, dizendo que não são religiosos. Eu sempre fiquei entristecido quando ouço isso. Eu sou religioso, fui criado dentro de um sistema religioso e não tenho nenhum motivo para me envergonhar do meu Deus. Não tenho nenhum motivo para me envergonhar da minha fé. Não tenho nenhum motivo para me envergonhar das minhas convicções. Eu oro em línguas, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra de Deus, eu estudo materiais referentes à palavra de Deus, obras de teologia, comentários bíblicos, dicionários. Não tenho nenhuma vergonha disso. Eu não tenho nenhuma vergonha disso, porque é Deus quem me sustenta. É a fé em Deus, é a confiança em Deus que me mantém de pé, que me mantém vivo, que fez e faz com que eu sobreviva a todas as tempestades da vida. É a fé em Deus, é a confiança em Deus. É esse alimento que nós chamamos de alimento espiritual, alimento da alma, o alimento do espírito, a vida religiosa. Religião tem a ver com a regra ou a maneira correta. Essa é o que significa a palavra religião. Não é religare. Tá? Alguns falam lá, vão atrás do latim, religar. Não, religião é estabelecer, se religar com Deus. Não, religião diz respeito ao modo correto. A religião é a busca de todo indivíduo para estabelecer no seu viver a aplicação daquilo que ele aprende de Deus, sobre como viver, como se relacionar com Deus e como se relacionar com o próximo. Então, religiosos somos. Alguns queriam dizer que não são profissionais. Tá, mas são profissionais. E eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra a profissionalização. Não vejo nenhuma vergonha nisso. Está trabalhando, está se dedicando. É digno o trabalhador do seu salário. Não há nenhuma vergonha disso. Não há nenhuma vergonha. Porque alguns entendem a vocação como assim, quando der vontade, eu vou e falo. Quando der vontade, eu vou e oro. Eu sou religioso, as pessoas têm que me respeitar o tempo todo. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, as pessoas têm que aplaudir, têm que cumprimentar, têm que demonstrar reverência. Um religioso é uma pessoa comum. A tentativa de se apresentarem como pessoas incomuns é o que criou dificuldades e obstáculos para a vida religiosa. Porque em alguns momentos dá a impressão que a pessoa incorporou um personagem, né? Muda a voz, muda o jeito, o ritmo da fala e se apresenta lá e as pessoas ficam
então ele é religioso, o que vai acontecer? E quando as coisas não acontecem, ao invés de se humilharem, ao invés de seguirem os ensinamentos da religião, da fé cristã, eles caem nessas armadilhas, nessas ciladas, nessas arapucas de retórica aí, que são lançadas mundo afora e chegam aqui 20, 30, 40, 50 anos depois, né? Chega aqui, chega atrasado, mas chega. Infelizmente chegaram, esse tipo de argumentação chegou nos nossos dias. Mas se você pega alguns livros aí mais antigos, você vê que já era preocupante há um século. Já era preocupante há mais de um século. O religioso dizendo que não é religioso. Mas se o religioso não é religioso, então estamos completamente perdidos. Ele é uma fraude, ele é uma mentira, ele é um engodo. Eles querem dizer que não estão presos ou limitados ao formalismo religioso. Mas isso daí são discussões inúteis, tá bom? Porque tudo acaba se tornando um regramento. Toda prática religiosa, toda vida religiosa acaba se organizando e se estabelecendo num sistema de culto, num sistema de administração, num sistema, num ritmo de adoração, tá? A religiosidade ou espiritualidade é inerente à condição humana. O ser humano é um ser religioso. Quando ele encontra dificuldades na religião, pode ser que ele transfira esse, essa ênfase, essa índole a outras atividades, a outras áreas da vida humana, né? Nós vemos isso o que é mais comum no esporte, né? Nos chamados ídolos, ou na maneira como que a pessoa participa de um evento esportivo, como se o destino da humanidade fosse decidido ali, naquele período. É uma paixão que tem se intensificado, porque alguma coisa foi transmitida para aquela área que não tem nada de errado. Tá? Os apaixonados por futebol, vôlei, basquete, natação, a, o esporte é saudável, o esporte é bom, o esporte é vida, não tem problema nenhum, não tem obstáculo nenhum. Foi-se o tempo em que alguns diziam que o crente não podia praticar esporte, que não podia. Isso daí já passou. Foi um equívoco da época, foi um erro, era uma limitação daqueles que estavam à frente do evangelho. Tá? Esse tempo já passou. Mas o ser humano, ele tem essa índole, essa religiosidade, essa espiritualidade. E somente em Deus, é possível estabelecer a qualquer momento da vida, sim, um relacionamento em que a parte que nos é superior, ou seja, o próprio Deus, diz: os seus erros estão apagados, os seus pecados foram por mim esquecidos. Você pode seguir em frente. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te seguro pela tua mão, eu te ajudo, eu te fortaleço. Não tenha medo, alegre-se, porque eu desfaço as suas transgressões e o teu pecado como a nuvem, tá? Que está lá nublado e de repente brilha o sol de justiça, pela fé em Cristo Jesus. Somente em Deus. A dificuldade de algumas pessoas está em aceitar isso, está em aceitar essa verdade. Nesse relacionamento com Deus, nessa vida com Deus, você pode, a qualquer momento, pela fé, dispor-se, submeter-se, aceitar a verdade daquele que apaga os nossos pecados, daquele que perdoa os nossos erros. Em Deus, você não experimentará, de repente, ali, né, que nos demais relacionamentos humanos, as pessoas se recompõem, se reorganizam, buscam se perdoar, procuram estar juntos de novo, buscam a reconciliação, mas tá aí os períodos de festas, né? Um tempinho a mais juntos, uma gota a mais de álcool, um riso a mais, uma palavra a mais e desanda tudo, né? Volta aquela tempestade, aquela enxurrada, aquele festival de acusações. Com Deus, você não precisa ficar preocupado.
Com Deus, você não precisa ter um pé atrás. Aceite o fato, aceite a verdade, que nem mesmo o pecado é um obstáculo final para que Deus atue na sua vida. Porque em Deus, somente em Deus, está o perdoar de maneira a proporcionar salvação. Não estamos aqui para estabelecer limites em Deus, nem para julgar a quem quer que seja. O perdão de Deus é oferecido gratuitamente a todos, através de Cristo Jesus. O profeta continua dizendo: assim diz o Senhor, eu te redimi, ou seja, eu te resgatei, eu te restaurei, eu te curei, eu te libertei. O mesmo que te formou desde o ventre materno. A vida é criação de Deus. A vida humana é criação de Deus. A vida humana não é obra do acaso. A sua vida não é obra do acaso. Você não veio ao mundo por um descuido, por um descaso, tá? A vida é planejada por Deus, a vida é criada por Deus. O ser humano não é capaz de criar vida. Nós não criamos vida. O casal procria, procria. Alguns falam reproduz, não. O casal procria, procria, porque o criar pertence a Deus. O ser humano não é capaz de criar absolutamente nada. Assim diz o Senhor que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus. É como alguém que estende um lençol, né? Ou estende uma lona, ou alguém que cobre uma cabana, né? Uma tenda. Os céus são a cobertura da terra. E Deus fala, eu sozinho fiz todas as coisas. Eu sozinho fiz todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Deus está aqui falando contra os falsos profetas. Deus está aqui falando contra os sábios do mundo. Deus está aqui falando contra os prognosticadores do erro, do pecado e da mentira. A falsidade existe. Existem falsas profecias? Sim, existem falsos profetas, existem falsas igrejas, existem falsos pastores, existem falsos padres, existem falsos mestres, porque só é possível copiar a verdade. Só há interesse em copiar ou imitar aquilo que traz repercussão, tá bom? Todos os grandes artistas aí, você pega os cantores, tem dezenas de cópias. E nenhuma das cópias estão tentando destruir hoje o original, né? Ninguém está tentando dizer, não, eu sou o verdadeiro cantor aqui. Não, são os covers. Estão aí. Cada um fazendo o seu trabalho. Somente nesse campo é que as pessoas se atrevem a falar contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus. Somente nesse campo, de fato, alguns tentam manipular a verdade, roubar para si o amor, a devoção, a reverência que são devidos única e exclusivamente a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esses são os que são anunciados na palavra de Deus como falsos profetas ou profetas da mentira, como os adivinhadores e como sábios do mundo, aqueles que tentam roubar para si a devoção, aqueles que tentam atrair para si a fidelidade, aqueles que tentam se apropriar da verdade. Não são ministros, não são servos, não estão a serviço, não estão ministrando ou administrando gratuitamente o que Deus impôs a eles. Estão realizando um serviço e exigindo, às vezes, das pessoas, explorando, exigindo muito mais do que é possível. Porque a Bíblia declara que de graça você recebeu, de graça você tem que oferecer aos outros. É o que a palavra de Deus ensina. Quanto a esses que se levantam, quanto a esses que fazem insinuações, acusações, apontam o dedo, têm palavras, não diria nem palavras negativas, são palavras de maldição, sim,
cujo louvor é a morte, cuja profecia é a morte, cuja sabedoria é a morte. Esses são os que serão envergonhados, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a si mesmo. A palavra de Deus não volta atrás. Então você é uma bênção. Você foi abençoado e a bênção de Deus não se apartará de você, porque Deus não é Deus que volta atrás. Deus não é Deus de se envergonhar, de dizer, de ter dito: você é o meu filho, eu te gerei, eu te concedi a vida, eu te concedi a fé, eu te concedi a esperança. Em Deus, somente em Deus, você encontra essa oportunidade neste mundo. E esta é a oportunidade, esta porta que se abre para te conduzir para a vida eterna, para a glória eterna, para a comunhão eterna com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. A vida debaixo da graça de Deus. A vida perdoada por Deus. Deus que renova dia a dia as bênçãos dele no seu viver, porque os seus pecados, as suas transgressões são perdoadas por Deus em Cristo Jesus e ele as lança fora. Ele as esquece. Somente em Deus existe esse relacionamento. E é nesse relacionamento que você encontrará forças para seguir em frente. Somente neste relacionamento de fé, de esperança, de confiança, você encontrará a atuação do Espírito Santo no seu espírito, na sua vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.